Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Som. Queridos irmãos, tivemos um probleminha, mas já voltamos, graças a Deus. Estamos começando o nosso Que Palavra, seja muito bem-vindo. Você que já estava conosco, permaneça aí, será uma noite de edificação, perguntas bastante polêmicas aqui, e certamente perguntas que te edificarão para que você possa responder essas perguntas que normalmente as pessoas fazem a nós que somos cristãos. Estamos aqui com os nossos pastores, pastor Amauri, pastor Juliano. Paz, queridos, para quem chegou agora, e continuamos juntos, quem já estava a partir do culto. Prazer poder estar aqui mais uma vez e conversar, responder aqui perguntas. Vamos lá, pastores, a primeira pergunta é a pergunta do Gil Paixão. Ele pergunta assim: pastores, de onde vem o espírito quando uma mulher engravida? Para onde vai a sua alma depois da morte? A expressão bíblica é, o pó volte à terra como era o espírito a Deus que o deu. O espírito, o ser humano, ele vem de Deus, né? Deus dá ao ser, Deus cria o ser humano e comunica atributos ao ser humano. E um dos atributos de Deus é a capacidade criadora e também a capacidade, procriadora, que é também de criar. Deus coloca no ser humano essa capacidade de geração de outros seres humanos. Mas a fonte da existência é Deus. O que não existe é chamado à existência pelo próprio Deus. Então, cada ser humano tem um valor inestimável, segundo a Bíblia. É precioso esse conceito, porque se nós somos só o resultado de um processo de evolução, se nós somos só o resultado de uma reação química, o ser humano não tem grande valor. O ser humano que morreu é só vamos dizer assim, um processo natural, de evolução. Mas na verdade não é isso. O ser humano é muito mais do que só um genzinho, uma informação de DNA. É muito mais, do que só conteúdos aí de proteínas e células. Não. O ser humano, ainda que você pudesse, nós poderíamos pegar elementos da natureza e formar um corpo a partir desses elementos, com órgãos artificiais construídos, montados em laboratório, e juntar tudo ali, coração, tudo colocar, mas faltaria essa essência, que quem dá é o próprio Deus, Deus, vem de Deus. Cada ser humano é importante. E, por exemplo, o Salmo 139, nele o autor vai falar: tu me viste a substância ainda informe. É interessante que antes de haver um corpo já formado, já existe um ser visto e conhecido por Deus. O autor fala: o Senhor me viu, ou seja, não tinha braço totalmente desenvolvido, não tinha dedos totalmente desenvolvidos, a substância, a explosão ali de multiplicação de célula ainda não havia formado tudo. Havia ali já um feto, não totalmente formado, mas já havia um eu. O autor de Salmo já está dizendo que ele já era ele, e que Deus já sabia quem ele era, Deus já o conhecia ali, Então, a razão de sermos contra o aborto é exatamente essa, é por entender que o ser humano, é dádiva, é criação de Deus. O Deus que criou continua criando. O Deus que fez Adão continua fazendo
outros seres humanos através da capacidade procriadora do ser humano. É uma cooperação do ser humano com Deus na procriação. Deus ordena que seja feito por esse método da procriação humana, mas ainda é um ato criador de Deus. Quando o ser humano morre, a Bíblia fala de o espírito, ao morrer, ele vai para o Hades, que é nosso acesso ao mundo físico é pelo corpo. Mas quando o ser humano morre e há uma separação do espírito do corpo, a morte é a separação. O espírito não está numa vantagem, num estado mais evoluído, melhorado, porque separou do corpo. O corpo é uma prisão do espírito. Isso é bobagem, isso é gnosticismo, O cristianismo ensina que quando o espírito se separa do corpo é morte. Esse espírito ele é feito para estar ligado, ele está intimamente relacionado a esse corpo. E ao estar separado, ele está no estado de morte. Mas nesse estado de morte, ele perde acesso ao mundo físico, mas ele tem acesso a uma dimensão espiritual de existência, onde Deus também tem. E ali, os que morrem sem Cristo estão nesse mundo espiritual, no que é chamado Hades, ou prisão espiritual, aguardando o juízo final. Os que morrem em Cristo estão no paraíso, é também o Hades aqui, o mundo espiritual dos mortos, mas só que para eles, o mundo dos mortos é em comunhão com Deus, através de Jesus, em acesso a Deus, como Jesus falou ao ladrão que morre do lado dele na cruz: estarás comigo no paraíso. Ou seja, esse mundo espiritual, ainda que morto, ainda que o espírito esteja separado do corpo, ele é consolado, ele é confortado, está em repouso, não inconsciente, consciente, mas em relacionamento com Deus, aguardando a ressurreição. Eles não têm a contagem de tempo que nós temos aqui, eles não estão lá pensando assim: puxa vida, já é 2021 e a volta de Jesus ainda não aconteceu. Não, eles estão fora das preocupações com a terra, com a família, com trabalho, o sujeito não está lá pensando: puxa vida, morri, minha empresa agora vai quebrar. Não, eles estão em perfeita alegria, eles estão olhando para o que está à frente deles, não para o que ficou atrás deles. Eles estão maravilhados, vislumbrando a glória. Os outros estão numa condição terrível. Por quê? Não porque estão lá no caldeirão do diabo, o diabo lá cutucando com um garfo de 3 dentes, Isso é lendário. Não, eles estão no mundo espiritual. A dor que eles sofrem, o sofrimento deles lá, é saber que eles estão lá e que não foram salvos. Eu costumo ilustrar isso mais ou menos assim: imagine você com todo o teu corpo paralisado, você está com o corpo, você não pode mexer nem uma unha, nem um dedo, nem piscar o olho direito, e você está num quarto escuro, sem som nenhum, não ouvindo ninguém, não vendo ninguém, e você está lá nesse lugar escuro. O mundo dos mortos é mais ou menos esse. O espírito não está lá vagando, andando, vindo aqui, assistindo a terra, nada disso. Ele está lá aguardando a volta, o juízo final. Não estão lá também pensando: já passaram 2000 anos, já passaram 3000 anos. Não, eles estão lá, noção de tempo é diferente. O sofrimento lá é saber que estão condenados, Esse é o sofrimento, e ele é comparado a ser lançado em corpo num lugar que está pegando fogo, e o corpo é queimado, o verme corroendo. Então Jesus compara o estado dessas pessoas com a realidade de estar num lugar onde o corpo é queimado continuamente. Ali ele diz: haverá choro e ranger de dentes, não é? Ou seja, não é em corpo, então não tem dente. A alma não tem dente, o espírito não tem dente. Ou seja, Jesus está comparando um lugar onde um monte de pessoas estão presas, no escuro, rangendo os dentes, com aquele lugar. Tem um grande sofrimento, porque elas sabem que não creram, sabem que é verdade o que era pregado aqui, mas que erraram não crendo no Evangelho e estão condenados. São essas duas realidades aqui. O Otto Sauer pergunta assim: muitos estudiosos debateram e ainda debatem sobre o real significado de Mateus 16:18. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Se você for católico, você vai dizer que é o próprio Pedro, Então essa é a tese dos católicos para a sucessão papal, que eles acreditam ser desde o apóstolo Pedro. Isso é uma palavra de Jesus,
né? Então, na interpretação católica, os católicos entendem assim, que Jesus está dizendo: Pedro, você é uma pedra, até por causa do trocadilho com o nome de Pedro, né? E sobre esta pedra, que é você, eu vou edificar a minha igreja. Então, os católicos acreditam que a igreja está edificada na sucessão apostólica, no caso do bispo de Roma, o Papa, né, que seria descendente direto de Pedro, né? Esse é um entendimento equivocado do texto, né? Jesus não edificaria a igreja sobre uma pessoa, né? A pedra que Jesus fala é Ele mesmo, né? E o trocadilho na língua original usado ali no texto, né, trazendo isso para o português, é como se Jesus dissesse assim: Pedro, você é um pedregulho, você é uma pedrinha, e sobre esta rocha, que sou eu vou edificar a minha igreja, né? Então, Jesus edifica a igreja sobre si mesmo, né? A própria Bíblia, ela está repleta de exemplos de que Cristo é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina. O próprio apóstolo Pedro, né, católicos, leiam a Bíblia, se o próprio apóstolo Pedro diz que nós somos um edifício vivo, né, e que o fundamento deste edifício é Cristo, né? Fundamento é o quê? Pedra fundamental, né? Então, Pedro entendeu correto o texto, né? Entende corretamente o que Jesus quis dizer lá, né, quando diz sobre esta pedra, que é a confissão que o Pedro faz, né, que é ele confessa Jesus como Messias. E aí a interpretação equivocada é entender que era em relação à primazia, ao primado de Pedro como o bispo de Roma, que vai ter ascensão sobre toda a igreja. Nós temos que entender que a ascensão de Roma sobre as outras igrejas acontece depois do ano 500. Até o ano 500, isso não é verdade que aconteceu, né? E, aliás, depois do ano 500, Roma tem ascensão sobre as igrejas ocidentais. Poucas igrejas orientais aceitam a ascensão de Roma. As igrejas orientais, elas aceitam o primado de Constantinopla. Elas entendem que o bispo primaz é o bispo de Constantinopla. Havia o bispo de Jerusalém que reivindicava para si primazia, mas o bispo de Jerusalém, a igreja em Jerusalém foi massacrada, a cidade de Jerusalém foi devastada, então os cristãos tiveram que sair. O lugar que tinha menos cristão depois de algum tempo, principalmente depois do ano 70, era em Jerusalém, apesar de lá ser a sede da igreja, mas dentro de pouco tempo lá é o último lugar que tem cristão, né, para liderar a igreja mundial. Nós temos Antioquia, que lidera a igreja, mas depois também perde sua ascensão, e a igreja de Alexandria, que também tem um bispado, uma primazia, que reivindica uma primazia, né, mas Roma conquista a primazia, o primado sobre a igreja, grande parte da igreja ocidental, a igreja oriental não, né? E é bem interessante isso, porque historicamente você tem todos esses patriarcados, né, que nos concílios você vê isso muito claro, né? Os concílios eram reuniões dos patriarcados, né? Então vinham teólogos de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, de Constantinopla, de Roma e outras cidades, e eles tinham debates ferrenhos, né? Em Niceia, em Constantinopla, em Calcedônia. Quer dizer, você tem esses primeiros concílios dos patriarcados, né? Sempre houve um acordo de que não se haveria primazia, que os patriarcados eles tinham, porque essa é uma tradição até do livro de Atos, né? Você percebe os dois primeiros patriarcados, né? Jerusalém, depois Antioquia, e isso vai se espalhando. É Marcos que vai para o Egito, que forma o patriarcado de Alexandria. Você tem Atanásio, tem tantos outros que têm uma teologia forte em Alexandria, né? E aí você precisa se lembrar também que historicamente a capital do Império Romano sai de Roma e vem para Constantinopla. A Hagia Sophia, que foi por muito tempo a maior catedral do mundo, foi construída como a igreja do Império, por assim dizer, né? Então essa foi uma disputa, sobretudo política, né? A formação da Igreja Católica, ela é uma formação política, né? Se eu não me engano, aqui sem consultar, estou que nem o pastor Léo na prova dele hoje cedo aqui,
É o Papa Eleutério que vai chamar para si, ele evoca para si mesmo o bispado primaz, né? Isso gera outras afirmações de outros bispos também, né? Mas coloca a Igreja Católica em pé de igualdade com qualquer denominação, né? Esse é o ponto. Além de que essa tradição apostólica está equivocada. E outra, os evangélicos que ficam chamando pastor de apóstolo, vocês podem virar católico, né? Porque eles estão acreditando na mesma primazia. Por que um pastor vira apóstolo? Eu queria um dia sentar com um apóstolo, nunca tive o privilégio, e sentar e pedir para ele me explicar, da onde você tirou isso na Bíblia, meu irmão? Né? Onde que está na Bíblia? Né? Porque se estiver na Bíblia, eu quero ser também. Você não queria não, pastor Amari? Apóstolo Juliano. Mas isso está errado. Isso não é bíblico, nem para os católicos e nem para os protestantes, né? Pastores, aqui é o Rafael, de 9 anos, de Contagem, em Minas Gerais. Jesus disse que devemos amar nossos inimigos. Então Deus ama o diabo? Aí tem duas coisas que a gente precisa considerar, que mesmo o amor, o amor não pode acobertar erros. O amor não pode ir contra a sua própria natureza, né? Deus ama o próprio diabo, mas Deus ama a justiça, Deus ama a santidade. Então aí chega um ponto em que quando o diabo rompe com a santidade, ainda que Deus o ame, por natureza justa e santa, Deus tem que puni-lo, Deus tem que rejeitá-lo, né? O amor não pode ser confundido com frouxidão, né? Vamos pensar aqui num pai que tem um filho rebelde, o filho é assassino, o filho é contumaz, o pai perdoa, mas ele continua no crime, né? Vira e mexe, nós temos histórias, né, por exemplo, de mães que entregaram o filho à polícia. Essa mãe o fez porque não amava o filho? Não. Na verdade, amar o filho era entregá-lo, porque ele estava vivendo no crime, ele estava vivendo no erro, e ela precisava corrigi-lo, e corrigi-lo era entregá-lo à justiça. E imagine quando você faz isso, uma mãe que faz isso, a gente está pensando aqui, mas ele foi para a prisão. Não, eu estou falando de mães que o filho era assassino, ela entregou o filho num país que tinha pena de morte, e o filho foi executado, mas a mãe entendeu, ele precisa ser, porque é o que a lei diz. Ou seja, essa mãe ama esse filho ou não ama? Ela ama, mas ela ama a justiça, ela ama o que é certo. Deus ama, mas ama o que é certo. Deus amou o mundo, mas Deus salva o mundo? Não. Deus amou o diabo, mas Deus passa a mão na cabeça do diabo e diz que ele pode se rebelar à vontade, pode pecar à vontade? Não. Se ele peca, ele é lançado no inferno. Deus ama a humanidade, mas se ela não se converte, se ela pecou contra Deus, ela é lançada no inferno, mesmo Deus amando. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não odeia o ímpio. Deus reprova o ímpio, reprova por causa de seus erros, reprova por causa de seus pecados. Por quê? Para Deus abraçar o pecador sem transformá-lo num santo, ele está indo contra a natureza dele. Então não tem como Deus santo simplesmente abraçar o diabo e dizer: não, vamos fingir que você não pecou, tá bom, fica aqui, não, você pecou, fez bobagem, mas não há arrependimento em Satanás, então não há perdão para Satanás, ainda que haja um amor perfeito em Deus, mas há uma santidade e uma justiça perfeita em Deus junto com o amor perfeito de Deus. Estava pensando aqui, queria contribuir também nessa pergunta. O Luiz Berkoff, que é um teólogo bem lido, né, entre os presbiterianos, principalmente pastores, ele fala num dos capítulos sobre o pecado, né, ele está falando da origem do mal, do pecado e tal, e um dos subtópicos é a salvabilidade do homem. Por que o homem é salvável e por que o diabo não é salvável? E tudo tem a ver com a criação, queda e redenção. O homem só é salvável. Por que o homem é resgatável? Porque ele pecou fruto da tentação. O diabo não foi tentado, né? Não há tentação, nada tentou o diabo, né? E se a gente pensar na lógica bíblica, o diabo foi criado com o mesmo livre-arbítrio
que foi o ser humano. E ele quis ser igual a Deus sem ser tentado. Ele está num ambiente perfeito na presença de Deus, né? Por isso ele é não salvável. O homem só é salvável porque ele pecou por conta da tentação, né? Ele respondeu à tentação da serpente, né? Ainda que esse pecado original tenha de fato danado a natureza humana, né? E tornado o homem totalmente depravado e corrompido toda a descendência de Adão e Eva, que somos nós, né? Nós já nascemos, nós somos gerados em pecado, né? Mas somos salváveis. Isso mesmo, tem essa diferença. Agora, há comportamentos que Deus odeia e que quando assumimos, nos tornamos odiáveis para Deus. Então, Satanás irremediavelmente assumiu, né, um comportamento odiável diante de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele é amado por Deus, criado por Deus, agora ele é odiado por Deus, porque assumiu comportamentos odiáveis. Quando o ser humano assume comportamentos assim, ele vai se tornando odiável para Deus. Ele é salvável, mas o não converter faz dele odiável a Deus. Por isso Paulo vai dizer em Efésios 2, né, quando vai falar da salvação, que nós éramos por natureza filhos da ira. Ira de quem? De Deus. Ou seja, se Deus está irado, tem um ódio divino sobre aquele comportamento, e aí o ser humano que é amado e foi criado por Deus por amor, que Deus não se alegra com a morte do ímpio, com a condenação do ímpio, mas Deus vai odiá-lo e condená-lo ao inferno por causa disso. Uma pergunta anônima. Uma pessoa que reconhece que Jesus é o único Salvador e Filho de Deus, mas mistura outras doutrinas ou até outras crenças, por exemplo, acredita em reencarnação ou acredita na mãe natureza, podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa salva? Ou pode ser salva? Depende, né? Porque a gente falou outro dia aqui um termo técnico, né? Que é a Ordo Saluti, né? A salvação é um processo iniciado por Deus, né? Então essa pessoa pode estar num processo de conversão, né? Ela pode estar num processo de compreender a verdade, né? E há muitos crentes que mesmo sendo crentes ainda lutam com antigos costumes. Esse foi a grande luta do apóstolo Paulo, por exemplo, em Corinto, né, em Éfeso. Ele vai trabalhar questões do antigo proceder, né, e de uma idolatria existente na cultura para transformar o ser cristão. E ele vai ensinando, né? Quando ele estabelece Timóteo, por exemplo, como pastor em Éfeso, Paulo dá uma lista de doutrina que Timóteo deveria pregar à igreja, como estabelecer liderança, como trabalhar cada aspecto doutrinário da igreja, ok? Agora, a pessoa pode estar num processo honesto de conversão, ok? Então ela vem de uma mentalidade e agora ela está aprendendo a palavra e as coisas ainda são confusas para ela. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa entender o evangelho de maneira sincrética, né? E aí eu posso dizer que existem, entre aspas, igrejas que são seitas, porque elas não pregam o verdadeiro evangelho, né? Existem líderes que não entenderam a palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus de maneira equivocada, promovendo heresia, e estas pessoas estão crendo num evangelho falso, né? Então aí eu posso afirmar que pode ter gente ali que não é crente e que acha que é crente, né? Que gente que não se converteu e pode estar achando que conhece a Deus. É muito delicado isso, né? Mas pode acontecer. De quem é a consequência maior? Sempre do líder, é sempre de quem está ensinando, né? Quem está ensinando tem uma responsabilidade muito maior do que quem de fato está ali sentado, aprendendo, né? Um peso maior, mas no final das contas, a responsabilidade é da pessoa que ouviu também, né? Pergunta da Eliane Alves. O pastor apresentou na pregação algumas características desse falso evangelho. E durante a pandemia, ou em grandes crises, esse mau evangelho pode vir a diminuir de acordo com o nosso testemunho e pregação, ou infelizmente a pandemia fortalece esse leite fraco? Ela pode fortalecer, porque o problema é, se você vai enfrentar a pandemia, a doença, né, tomando o remédio errado,
você vai piorar a doença. Então, muita gente tem enfrentado a crise toda da pandemia, ou a crise política, econômica que nós estamos vivendo, com o evangelho distorcido, né? Quando nós vemos uma própria igreja evangélica dividida entre esquerda e direita, nos leva a entender, ver claramente que nem o cristão que é de esquerda entendeu o evangelho, nem o cristão que é um direitista, apaixonado, né, militante de pautas e de agendas que só são da direita, ele entendeu também o que é o evangelho. O evangelho não é esquerda nem direita, o evangelho transcende todas essas coisas, é muito além de todas estas coisas, né? Há várias agendas desses partidos que não são agendas do evangelho, algumas batem, algumas não. Da mesma forma, né, a maneira de ler e interpretar a doença, nós temos uma maneira esquerdista de ler a doença e temos uma maneira de direita de ler a doença. Nós temos hoje, basicamente, uma direita que subestima a doença e temos uma esquerda que superestima a doença. E aí nós temos cristãos lendo o cenário da pandemia com os olhos políticos, e não com os olhos teológicos, não com os olhos bíblicos. Eles estão lendo a pandemia pelo noticiário do jornal. Eles se posicionam a favor e contra presidente, a favor e contra governador, a favor e contra STF, a partir do que ele está vendo no noticiário. Então ele enfrenta a pandemia com argumento político. Por outro lado, nós temos alguns cristãos, né, que não militam no campo das ideologias, mas ele milita no campo de uma super espiritualidade, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás um grande protesto aqui no Brasil contra o Covid. Eu fiquei lendo aquela notícia, havia uns vídeos, como que é? O que é um protesto contra o Covid? Será que o cara esperava que o Covid ficasse triste? Disse, vou embora desse país, vou voltar para a China. Aqui não me aceitaram bem. Como é que protesta contra o Covid? Protesto contra o Covid, igreja, e aí, né, fazendo lá um movimento na praça, não aceito, determino, decreto, né? Ou seja, não é por aí de jeito nenhum, né? Nós vamos ver que, por exemplo, em dados momentos em Israel enfrentaram pragas de lepra. Houve momentos da história da igreja que a igreja enfrentou outras pandemias, outras pragas, né? Nós não podemos responder à praga com misticismo. Nós não podemos responder à praga, às perguntas da sociedade, com esquerdismo, com fascismo, com direitismo. Nós temos que responder com teologia, com leite genuíno, com evangelho verdadeiro, genuíno. Nossa reação tem que ser pautada nessa verdade revelada na Escritura, né? A pior coisa que acontece é uma má teologia no tempo da aprovação. A fé precisa crescer no tempo da aprovação, só que uma má teologia vai dar informações, orientações erradas para a enfermidade. Olha o que tivemos lá na Coreia no começo da pandemia, né? Um grupo de coreanos de uma igreja messiânica lá, que eles acham que o pastor deles é um Messias, é mais do que um apóstolo, o pastor Juliano gosta de dizer aqui, quase Jeová Júnior, né? O pastor lá é um vice-deus, e ele então teve uma revelação que eles tinham que ir para a China, para Wuhan, fazer um movimento missionário e orar para curar o povo chinês. Eles entenderam que fazendo isso, iam pregar o evangelho, o chinês ia converter. Foram para Wuhan, saíram orando e colocando a mão, ungindo o povo de Wuhan. E fizeram uma grande campanha evangelística em Wuhan, voltaram para a Coreia. Moral da história, um monte de gente da igreja morreu de Covid, e eles espalharam Covid na Coreia, levaram a doença para o país deles. O pastor depois pediu perdão de joelhos à nação, pela bobagem que ele tinha feito. Por quê? Teologia ruim para enfrentar a crise. Não aceitando a crise, não aceita a doença, não aceita a derrota. Não, você não vai aceitar a derrota, mas não é assim que você vai vencer a derrota. Você vai lutar. Nós crentes vamos sofrer, nós vamos ter várias provações, vamos perder dinheiro, vamos ficar doentes, vamos perder entes queridos, vamos morrer, mas a esperança é na glória. Nós vamos ressuscitar, nós viveremos no novo céu e na nova terra, nós experimentaremos milagres aqui, de curas extraordinárias, de livramentos extraordinários, e quando Deus não livrar, glória a Deus, porque já fomos promovidos. Cleiton Nunes, nosso querido irmão, e a pergunta dele é
se confunde, inclusive, com a pergunta do nosso querido irmão Azur Ferreira. Eles perguntam o seguinte: os anjos existem, qual é o seu papel e o que fazem? O seu Azur, ele pergunta, em Atos 27, 23, Paulo diz que o anjo de Deus esteve comigo. Nos nossos dias, os anjos ainda permanecem ao nosso lado, como aconteceu com Paulo? Então, boa, o pastor Amaury falou assim, ó, a aula da ETEP, né? A aula da ETEP. É muito boa a pergunta, né? Os anjos têm sim um ministério na igreja, né? Qual é o ministério dos anjos? Né? Isso é muito pouco falado até na igreja, isso é um assunto pouco tratado, porque ele é um assunto muito místico para alguns, né? Tem pessoas que tem por exemplo, né, mais uma vez, né, a doutrina católica que fala do anjo da guarda, né, que cada pessoa tem um anjo da guarda que faz uma oração, uma reza para o anjo, né? Você tem religiões afro-brasileiras, né, que misturam os símbolos bíblicos com os símbolos africanos, que também acreditam nessa coisa da proteção de anjos e tal, né? E todo o misticismo da nova era, que também acredita nessa intervenção angelical no mundo, né? Mas é muito simples de entender do ponto de vista bíblico. Os anjos, eles são ministros a serviço da igreja e da obra de Cristo, né? Então os anjos sempre vão auxiliar a igreja a cumprir a obra de Cristo, ou auxiliar Cristo na expansão do reino de Deus, né? No Antigo Testamento você tem os anjos a serviço da revelação de Deus, né? Então você tem várias revelações de anjos. Depois você tem isso também no Novo Testamento, os anjos estão presentes no nascimento de Jesus, os anjos estão presentes na ressurreição de Cristo, os anjos estão presentes na ascensão de Cristo, né? Os anjos estão presentes na vida da igreja de Atos, né? Por exemplo, o pastor Amaury citou esse texto hoje, quando Pedro foi milagrosamente liberto da prisão, onde ele esperava a execução, um anjo que o libertou, né? Que apontou o caminho, e até que ele pensou que estava dormindo, né? Ele pensou que estava tendo um sonho. Então, é isso, né? O que não acontece, né, que as pessoas entendem muito, é essa questão de mistificar, ou de orar, ou de desejar, ou de ficar pedindo para que Deus mostre um anjo para ela, né? Os anjos, a Bíblia diz, eles acampam ao redor dos filhos de Deus, né? E eles servem, eles são ministros do Senhor no serviço da igreja, né? Bem simples assim, né? Eu lembro que uma série que eu assisti há algum tempo atrás, não lembro nem o nome dela, mas eu lembro que os anjos, eles eram confundidos com seres humanos. Se nós víssemos um anjo, digamos assim, numa multidão, nós conseguiríamos identificá-los como anjos? Os anjos são espíritos, né? E aí é que está, né? Não tem forma humana, né? O anjo não tem forma humana, né? Isso é muito filme de Hollywood, né? Então teve um filme, por exemplo, do Nicolas Cage, a minha esposa assistiu, achou bonito aquilo, chorou com o romantismo, porque o anjo se apaixona por uma moça, né? E aí ele quer deixar de ser anjo, ele quer largar o emprego dele para virar um homem e casar com a moça. Ele faz um mau negócio, porque a hora que ele vira homem, a moça morre atropelada. Você acredita nisso? Mas que mau negócio que ele fez. Ele vira ser humano, a moça vinha de bicicleta para encontrar com ele e morreu atropelada no meio do caminho. E eu fico pensando no anjo, perdeu dos dois lados. Então isso é coisa de Hollywood, né? Não é esse o anjo, ele é assexuado, o anjo é um espírito, e são ministros que servem ao Senhor. Existem ordens angelicais, né? Então a Bíblia mesmo fala, né, do arcanjo Miguel, dos serafins, dos querubins, né? E todos eles servem em diferentes papéis, né? Por exemplo, Apocalipse mostra, né, uma hierarquia angelical, né? Paulo fala de principados, potestades, domínios e tal. Isso tudo são hierarquias angelicais, e eles estão a serviço da igreja, assim como os demônios, que são anjos também, estão aí para atrapalhar a obra de Deus. Se tem uma coisa que o diabo faz o dia inteiro, é acordar e falar assim, deixa eu ver como é que eu jogo uma pedra agora na igreja, deixa eu ver como é que eu travo a coisa aqui. Isso aí que é a função dele. Jesus fala, homicida e mentiroso e caluniador, desde o princípio.
mas são, na sua essência, anjos. Caídos, mas anjos. Na verdade, né, se a gente tem até algumas aparições na Bíblia em forma humana, né, vi um varão, mas não existe essa coisa assim, o anjo apareceu no meio da multidão, o que ele estava fazendo lá? Veio ver o trânsito? O que é? Veio dar uma volta de metrô e veio ver o povo? Não tem isso. O anjo, quando apareceu nessa forma aqui humana, tinha uma razão de ser, né? Estava cumprindo um propósito específico, que ele, vamos dizer, entrou e saiu, mas essa não é a forma deles, ele é espírito, então a forma não é essa, mas para comunicar-se com as pessoas, né, em algumas ocasiões, o anjo foi lá em Sodoma tirar a família de Ló, apareceu numa forma humana, os homens queriam até abusar deles lá, né, mas essa não é a forma final dos anjos, eles não têm esse formato, né? Como se comunica em som e imagem comuns ao ser humano, mas não é isso, e o anjo só aparece, ele só vem amando de Deus, né? O pastor Juliano falou aqui de religiões que ensinam a fazer a reza do anjo, a oração do anjo, né? Você faz uma oração para invocar o anjo não é um ser autônomo de Deus. A Bíblia vai dizer que são espíritos enviados por Deus, ou seja, quem comanda é Deus. Não existe anjos da guarda, existe o Deus da guarda, que pode fazê-lo pessoalmente, que pode até usar um anjo para te guardar, mas né, o anjo não é assim, você chama o anjo e ele vem, e depois chega lá, Deus, salvei o Léo ali, tá, o senhor não viu não, mas não é isso. O Léo me dá trabalho. O Léo dá um trabalho, eu estou cansado aqui. Não, na verdade o anjo não vê, quem vê é Deus. E o anjo só vê quando Deus mostra, né? Ele faz algo amando de Deus. Não adianta orar ao anjo, não adianta pedir o anjo, chamar o anjo. Não é assim, você ora a Deus. Se Deus achar que é necessário, manda o anjo, manda um homem, manda uma nuvem, manda fogo, manda sei lá o que, manda algo e te livra. O canal do Dudu, não sei qual é o nome dele, está aqui no YouTube, ele pergunta: o despertar espiritual pode ser gradativo ou ele simplesmente vem de uma vez na vida de um indivíduo? Um abraço, Dudu, aí, com o pai aí assistindo, né? Deus abençoe vocês, Ricardo aí. As duas coisas podem acontecer, Dudu. Aí depende muito, né, das intenções, dos planos de Deus ali naquela circunstância. Nós, tanto na Bíblia como na história da fé, na história da igreja, nós vimos isso acontecer. Deus, repentinamente, fazer uma virada na vida de uma pessoa e do dia para a noite acontecer uma virada na vida dela, né? Jesus foi na casa de Zaqueu e virou a vida de Zaqueu do dia para a noite. Zaqueu, naquele jantar, disse: vou dar metade dos meus bens aos pobres, se eu roubei, vou dar 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu nunca mais foi o mesmo sujeito depois daquela visita de Jesus. Então, há pessoas que já viveram em dias assim, aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos que estavam em Éfeso, Paulo orou, o Espírito Santo veio sobre eles, a vida deles nunca mais foi a mesma, né? Agora, também há processos, há pessoas que vão sendo trabalhadas por Deus aos poucos, até experimentarem uma virada, um despertamento fantástico. Então, às vezes, Deus vai usando uma fala de uma pessoa aqui, uma experiência de vida ali, né, um texto que ele leu aqui, Deus usa uma dor aqui, uma alegria ali, vai, né, construindo aquele despertamento, e quando aquela pessoa vê, ela já teve uma virada na vida espiritual dela, ela já se tornou, ele não era crente, ele virou, ele não era cristão, agora ele é, ou ele estava apagado, agora ele está aceso, a vida dele, né, se inflamou, e aquele despertamento vai acontecendo, ele nem preocupava com as coisas espirituais, e de repente, ele se vê, uma coisa chama atenção aqui, outra ali, e daqui a pouco ele não consegue mais não pensar nessas coisas, a vida está sendo impulsionada por elas, ele acorda e o primeiro pensamento é esse, e na hora que vem a tribulação, ele ora, ele busca Deus, ele se torna forte, consciente da presença de Deus, ele fala com Deus o tempo inteiro, ou seja, Deus foi construindo isso na vida dele, e tem pessoas que experimentaram, então as duas coisas acontecem. Eu gosto sempre de contar a história, né? Eu gosto muito dessa pergunta também. Meu avô era um homem bruto. Pensa num homem bruto. Minha mãe está assistindo aí. Meu avô era tão bruto que ele não chamava minha avó pelo nome. Ele chamava minha avó de Ou.
Ou, o vô era bravo. E o vô se converteu, um homem muito crente. Ele era brutão assim, porque era da roça e tal, mas ele era um homem muito crente, muito assim, honesto. E a conversão do meu avô foi um negócio fenomenal, né? Porque foi um processo, né? A última vez que minha mãe esteve aqui antes da pandemia, ela na mesa sentada, ela recontou para a gente a história da conversão do meu avô, né? Ele se converteu, pastor Amaury, por causa do testemunho de um vizinho de sítio, ou de um amigo que era agricultor também, né? E o testemunho, a ética no trabalho, na vida desse homem era tão impressionante que meu avô se aproximou e começou a perguntar para ele por que ele agia daquele jeito. Por que na casa dele eles oravam antes do almoço? Por que no domingo eles não trabalhavam? Ó a ética, por que vocês não trabalham domingo? Por que a sua família não precisa? Porque na agricultura você trabalha o dia que está bom, né? Porque vai ter terça-feira que você não vai poder trabalhar. O agricultor não tem semana, né? Ele vai de acordo com o clima e a necessidade. E eles, mesmo tendo necessidade, não trabalhavam domingo. E aí então, este homem, que o nome era o Blackford, né? Até em homenagem ao Blackford da IPB, né? Este homem começou a discipular meu avô. E sentar com ele e falar, você quer saber então, senhor Antônio? Então senta aqui. E começou a ensinar a Bíblia para ele. Foi um processo de despertamento. Alguma coisa chamou a atenção, é isso que o pastor Amaury falou, né? Às vezes você não está atento, mas o testemunho de alguém, uma coisa que você viu, alguém que fez algo que chamou a sua atenção de positivo, e você começa a investigar e você vê que está Deus por trás daquilo, chamando você para perto dele, né? Isso é um processo bíblico, orgânico, não mecânico, saudável, e a conversão do meu avô deu um monte de fruto aí, está aí, ó, cheio de gente crente na família, graças a Deus, e uns que precisa converter, que está vendo aí, ó. O neto pastor, tá aí, O ó. neto pastor, vários netos, tem alguns, né? Netos aí, pastor, tem um neto que é pastor metodista, que precisa também, bisneto no seminário. bisneto no seminário, fruto. vai que vai. É um processo crescente. Pensam demais. A Mônica, ela pergunta aqui, pastor, mesmo o casamento tendo sido realizado somente através da lei dos homens, há algum valor na presença de Deus? A esposa deve intervir em oração e resiliência pelo esposo pagão? Bom, vamos responder juntos aqui, que o pastor Amaury também é especialistasíssimo aqui nessa questão de família, né? Mas pelo que eu entendi da pergunta, ela é uma mulher crente, que casou com um homem não crente, né? Então o marido dela é não crente, e eles se casaram apenas no civil. Então ela tem uma dúvida, se Deus abençoou este casamento no civil. Claro que sim, né? Claro que abençoou, né? Deus abençoa a união, o matrimônio, né? Deus os abençoa, isso sim, né? Se ela ainda tem o desejo de que se faça uma oração, uma cerimônia de casamento cristã, ela pode fazer isso a qualquer momento. Ela pode convidar o pastor, falar, pastor, a gente podia reconduzir os nossos votos, ou reconsagrar, se pudesse dizer assim, ou consagrar o nosso casamento diante de Deus. O senhor poderia orar pela gente, porque isso é a cerimônia de casamento diante de Deus. Agora, ela faz uma outra pergunta: como que ela deve se posicionar, ela sendo crente, tendo um marido não crente? Essa é a pergunta para mim que vale a pena, né? Ela precisa ganhar o seu marido para Cristo. Como que ela faz isso? Ela tem que fazer isso através de um santo proceder. O santo proceder que inclui um testemunho firme da palavra de Deus em casa, né? E ao mesmo tempo uma pregação clara do Evangelho, né? Não que ela tem que todo dia abrir a Bíblia e falar, olha aqui você, não é isso, é o santo proceder, é uma mulher de oração. Por exemplo, o texto lá de Pedro, né, ensina que a mulher ela santifica o lar, né? Então eu aprendi que isso nada mais é do que a mulher é que dá o clima para a casa, né? Por exemplo, uma mulher que fala muito alto, a casa vai falar muito alto.
Uma mulher que gosta de música, a casa vai ficar ouvindo música o tempo todo. Uma mulher que é mais quietinha, ela vai gerar uma casa mais silenciosa, porque é a mulher que dá o clima para os filhos, para a casa, é a mulher que distensiona o ambiente, entendeu? Essa não é a função do marido, né? Então ela tem que santificar a sua casa, ou seja, esposa, você deve dar um clima cristão para a sua casa. Né? Você já tem todo esse poder na sua mão aí, é só usar, né? Então, conduzir os filhos numa educação cristã, né? Conduzir quando a família está à mesa, quando os assuntos estão tensos, quando a coisa não está bem. Santificar a casa significa dar um clima cristão à casa. O marido vai perceber, né? Porque se ela é crente e fica brigando com o marido, e vem para a igreja, e dá glória a Deus na igreja, e chega em casa, joga a panela no marido, o marido vai falar, mas que raio de crente é essa mulher? Né? Como é que faz um negócio desse? Né? Então, é importante que ela, pelo proceder cristão, pela oração, por gerar um clima cristão na casa, vá ganhando o coração do marido para Cristo, e aí vai acontecer no caso do meu avô. Uma hora o cara presta atenção. Né? Ela presta, né? E converte. Assim, a sequência, né, dos fatos ela deveria casar com um homem que não é crente? Não. Agora casou com um homem que não é crente, deve separar dele? Não. É outra, não. Ela deve deixar, a mulher vai deixar de ser crente por causa do marido não crente, andar aí com ele, para onde ele vai, fazer tudo que ele faz? Não. Né? Você casou com um homem que não é crente, tem que continuar sendo crente. E aí, muito crente. Dar bom testemunho, como o pastor Juliano estava falando, Pedro vai dizer, o procedimento vai ser muito mais cobrado. Agora, se a tensão virar, né, entre você estar casada com ele, e a tensão é exatamente, quanto mais crente você é, mais tensiona, aí é que é o problema. Aí Paulo vai tratar sobre isso, que é, o marido não é crente, consente em viver com você, sendo você crente. Aqui a gente tem que pensar, num ambiente até pagão, que o marido da mulher era lá um pagão, ia para o templo de Diana, fazer os cultos com Diana, que era com promiscuidade, ou seja, esse marido, ele não é crente, mas ele está traindo você, ele está lidando com dinheiro roubado, o que ele está fazendo que agride sua fé? Vocês vão ter que conversar, e você vai dizer, eu não aceito essas coisas. Agora, ele não vai na igreja comigo, ele não ora comigo, você casou com um homem que não é crente, e não vai orar, então você vai ter que, e Paulo vai dizer que a mulher crente santifica o marido, ou seja, ele vai ter que entender com você por que orar. Ele vai ter que aprender com você ir à igreja. Ele terá que aprender com você acerca da comunhão com Deus. Agora, em que contextos, né, essa mulher vai deixar o marido? Ele quer praticar promiscuidade, porque os amigos não crentes fazem um monte de coisa lá com a mulher, e ele quer a mesma coisa com você. Né? Cada vez mais é na moda, né? As pessoas querem trazer outro casal para ter sexo, o cara quer trazer outra mulher, quer trazer outro homem para ficar com a mulher dele e ele vê. Ou seja, ele começa a impor coisas contrárias à Bíblia ao casamento, aí é onde Paulo vai dizer, ele consente em viver com você como você, aceitando e respeitando você como crente, ótimo, seja o mais crente que você puder para ele ver isso e se encantar. Agora, ele começou a impor o paganismo dele sobre você, aí é onde, né, a tensão se torna forte, você vai orar, vai se esforçar, poderá acontecer que ele não aceite viver com você como crente. Aí Paulo vai dizer, se ele consente em viver, tudo bem, vive, mas se ele não consentir, o irmão, a irmã fica livre daquela pessoa que não é crente. Né? Mas, duas coisas que o crente não pode fazer. Separar, porque o marido, eu achei que ele ia converter, não converteu, agora vou separar. Não, você é responsável. Assuma o que você fez e continua casado. E não deixe de ser crente para agradar o marido ou para agradar a esposa. Continue crente depois que você casou com um não crente. Mais ainda, vai ser exigido de você ser crente, dar bom testemunho, ser sábio e ganhar essa pessoa para Cristo. Nossa querida irmã Nilceia, ela diz assim, oi meus amados, estou ligadona aqui no Que Palavra. E ela faz a seguinte pergunta, ela ora e costuma dizer no final dessa sua oração, que os anjos do Senhor te guardem, é certo? Daí ela complementa dizendo que os anjos do Senhor acampem ao teu redor te protegendo, é certo fazer essa oração? Se você está pedindo a Deus que os anjos do Senhor guardem alguém,
legítimo. Se eu pedir a Deus que os anjos dele me guardem, legítimo. Se eu disser para alguém, desejo que os anjos te guardem, legítimo. Eu não posso ficar dando ordem para anjo, que é o que tem crente fazendo, né? Tem crente tem crente comandando anjos, né? Eu destaco um anjo para guardar você. O cara fala, o negócio é grave, não, eu vou colocar 5. Né? Aí começa a escalar time de anjo. Não, o crente não tem autoridade sobre o anjo. Esse é o primeiro erro. Eu ficar dando ordem a anjos, né? Dizendo que os anjos vão fazer o que eu digo que devem fazer, né? Eu não posso dar ordem aos anjos. Segundo erro que eu não posso cometer, ficar dando ordem a Deus, dizendo a Deus o que ele tem que fazer. Ou seja, eu pedir a Deus é uma coisa. Agora, eu dizer, Deus, coloca lá, porque eu não vou ficar dando ordem também a Deus. E terceira coisa que eu não posso ficar fazendo, conversando com o anjo, né? Falando com o anjo, invocando o anjo, dizendo, anjo acompanha o cidadão aqui. Tem crente que acha que isso é ser espiritual, ele está vendo o anjo o tempo inteiro. Algumas pessoas fazem isso, né? Eles dizem, estou vendo o anjo ali, o anjo está lá na porta. Vou pedir o anjo para acompanhar você. Aqui estou vendo, está cheio de anjo aqui. Não, ou ele está mentindo, ou ele está com um distúrbio psicológico, né? Ele está com um problema aqui, ele abriu um campo da mente aqui, precisa ser tratado. Não, não é isso. Anjo não é. Não tem ninguém que tem dom de ficar vendo anjo, de ficar vendo demônio. As pessoas confundem dom de discernimento de espírito com dom de ver espírito. Não existe dom de ver espírito. Existe dom de discernimento de espírito, que é o quê? É de desvendar qual espírito está atuando atrás das pessoas. Se é o espírito humano que está fazendo, se o Espírito Santo está usando aquele indivíduo, ou se um demônio está usando aquele indivíduo. Mas não é dom de ficar vendo espíritos, não existe na Bíblia. A pessoa, eu tenho uma percepção aguçada e aberta, eu tenho um olho assim que eu... Não, isso aí é errado. Agora, desejar que os anjos acompanhem, ou seja, dizer assim, que os anjos te acompanhem como desejo, é um desejo meu. Quero que os anjos acompanhem. Quem vai mandar acompanhar? É Deus, se for necessário. Ou dizer, Deus, eu gostaria que os anjos fizessem. Eu estou expressando o meu desejo diante de Deus. Deus vai fazer se achar que é necessário, ou se não achar, também não vai fazer, né? Mas é o meu desejo diante de Deus. Então, como desejo não, Nilceia. Bênção, queridos, nós chegamos ao fim do nosso programa aqui Palavra. Eu quero agradecer a sua audiência, o tempo que você esteve conosco. Que o Senhor te abençoe nessa semana, que você possa ser uma bênção e receber as bênçãos do nosso Senhor em todas as áreas da sua vida. Quero pedir que você me siga nas minhas redes sociais. Eu sou o pastor Leonardo Tobias e será uma grande alegria ter você lá. Quero também deixar um desafio para você. A nossa igreja está com 5.700 pessoas inscritas no nosso canal no YouTube. O nosso alvo é 10.000. Você pode nos ajudar divulgando o nosso canal para que mais pessoas também sejam edificadas e abençoadas pela Igreja Presbiteriana da Penha? Faça isso, certamente elas serão abençoadas e você pode nos ajudar a ajudar o reino de Deus como um missionário digital. Que Jesus te abençoe. Amém, queridos. Obrigado pela sua audiência, de estar junto aqui. Obrigado você que ficou desde o começo do culto até agora. Que palavra é tão agradável também, né? E culto tão maravilhoso hoje. Deus abençoe sua vida. Siga os canais da EPPenha. Me siga lá também, Juliano Sócio. Eu te espero lá. Deus abençoe. Até amanhã aqui no Conexão com Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma boa noite. Uma semana nova, assim, cheia de alegrias, cheia de boas notícias. Que o Pai Eterno te sustente, te fortaleça, te abençoe exponencialmente nessa semana nova de junho que começa, seja de grandes alegrias. Pastora Mauri Oliveira, você acha lá no Facebook, Instagram, tem um canalzinho lá no YouTube com algumas mensagens, uma playlist de mensagens que você também pode acessar, só procurar lá, Mauri Oliveira, tá certo? E pode também conversar conosco, mandar uma mensagem, pedir oração. Prazer poder acompanhar você, te pastorear, te ajudar a responder mais perguntas. Fique na paz em nome de Jesus.